O tema proposto é a compaixão. Antes de iniciarmos a nossa exposição, é preciso que fique definido o que é Deus. No Livro dos Espíritos, a questão número 1, Kardec assim definiu: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus não se revela a si próprio através de observação externa, mas através da experiência interna. Não é função de Deus criar ou não criar as situações ou funções de sua vida. Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. Você criou o resto através do poder que Ele lhe deu. Deus criou o processo da vida e a própria vida como conhecemos. Contudo, deu livre-arbítrio para fazer dela o que quiser. A alma sabe tudo que há para saber o tempo todo. Nada é misterioso ou desconhecido para ela. Contudo, saber não é suficiente. A alma procura experimentar. Você pode saber ser generoso ou bondoso, mas a menos que faça algo que demonstre a sua generosidade ou bondade, será apenas um conceito. Enquanto o conceito não se tornar experiência, tudo que há é especulação. E com isso, as consequências são os resultados naturais, que não são os mesmos que punições. São simplesmente isso, o que resulta da aplicação natural das leis naturais. Esse é o objetivo da sua alma, realizar-se enquanto ainda está no corpo. Tornar-se a encarnação de tudo o que realmente é. E para chegarmos especificamente no tema, é preciso que primeiro nós definimos o que é, por exemplo, paixão. Segundo os dicionários, paixão é substantivo feminino que significa sentimento intenso, que possui a capacidade de alterar o comportamento, o pensamento, o amor, ódio ou desejo, demonstrado de maneira externa. Isso é paixão. As paixões nascem em sentimentos e necessidades naturais da alma e, por isso mesmo, não são intrinsecamente más. Elas, na verdade, representam verdadeiras alavancas que podem multiplicar por 10 a energia humana na direção dos objetivos colimados pela cultura, pela criatura, na verdade, resultando assim em recursos valiosos que podem levar o homem a grandes realizações. E o que é compaixão? Veja, com mais paixão, quer dizer, soma-se a mais. Então, compaixão, assim Jesus se manifestou. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Está em Mateus, no versículo 7. Podemos então definir que compaixão que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arrancar lágrimas de simpatia. Olha que conceito interessante. A compaixão é o melancólico, mas celeste precursor da caridade.
primeira das virtudes que tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Isso quem disse foi Miguel em Bordeaux em 1862 para Kardec. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Quer dizer, nós precisamos viver a compaixão. Nós precisamos entender o que é isso para que ela possa ser praticada, inclusive. Ela é uma ponte de mão dupla, propiciando o sentimento que avança em socorro e o que retorna em aflição. É o primeiro passo para a vigência ativa das virtudes morais, abrindo espaços para a paz e o bem-estar pessoal. Essa é a compaixão. O simples desejo de auxiliar os outros proporciona saudáveis disposições físicas e mentais, que se transformarão em recursos de socorro nas próximas oportunidades. Mediante o hábito da compaixão, o homem aprende a sacrificar os sentimentos inferiores e abrir o coração. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Assim disse Jesus. Isso está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda. Aprende e perdoa sempre. E guardarás contigo os olhos bons, a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. E aí nós vamos falar sobre a vida. O maior segredo é que a vida não é um processo de descoberta, mas sim de criação. Você não está se descobrindo, mas se recriando. Por isso, tente não descobrir quem é, mas determinar quem quer ser. Percebem a diferença? Nós nos recriamos a cada dia com as nossas experiências, com as nossas escolhas. Então nós precisamos definir quem é que nós queremos ser. Seja onde for, com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando amor puro, a fim de que esteja, na verdade, na companhia do excelso cultivador, purificando a ira do mundo. Ou seja, aonde nós estivermos e com quem quer que seja, praticamos o bem, projetamos o bem no universo, ajudamos ao próximo, modificando os nossos impulsos. Isso vai nos levar a essa característica do Criador, né? De cultivar a pureza para o mundo. Esse processo de criação, ele passa por aparentemente três momentos. O pensamento é o primeiro passo da criação. Nós precisamos primeiro pensar o que nós queremos. As palavras são o segundo passo da criação. Então, aquilo que eu dito, eu já estou criando. O terceiro é a ação. As aparências só são capazes de enganar a mente que quer ser enganada. Ou seja, se eu pensar, aquilo que eu pensar eu vou criar. Se eu falar, ele começa a projetar nesse espaço. E se eu agir,
ela vai se tornar uma realidade. Então, só quem não vê e não quer ver isso que pode-se dizer que está enganado. E esse processo da criação, ele tem algumas consequências, que são ações, são palavras em movimento. Palavras são pensamentos manifestados. Pensamentos são ideias formadas. Ideias são energias reunidas. E energias são forças liberadas. Forças são elementos existentes. Elementos são partículas de Deus, a essência de tudo. Então, se nós seguirmos esses ensinamentos, certamente estaremos mudando todos os dias quando nós acordamos. A beneficência e a paciência, é a paciência. Beneficência, sim, para com todos. Entretanto, é preciso entender a bondade igualmente em outros setores. Prato dividido, veste aos nus, remédio aos doentes, asilo aos que vagueiam em certo sentido, sem teto, proteção às crianças sem teto, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro às viúvas, refúgio aos indigentes, consolo aos tristes, isso é beneficência. Compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito, pagamento sem choro, atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante, respeito aos problemas dos outros, serenidade às provocações, tolerância para com as ideias alheias, gentileza na rua. São situações que nós vivemos no dia a dia. Todos nós, sem exceção, passamos por esses momentos. E aí vem a máxima, né? Vigiai e orai. É isso que é importante. Isso tudo está no contexto da compaixão. A tarefa que nós temos nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar é de importância nos desígnios do grande Criador. A folha de papel que se sai das nossas mãos pode ser aquela em que as palavras ou o que foi escrito destinados ao consolo a toda a comunidade, e isso nos leva a uma fonte que protege em todas as ocasiões. Isso será o alimento para milhares de criaturas. É a árvore que planta, dar-nos, talvez amanhã, o remédio que nós precisamos. Isso eu obtive de pensamentos de Paulo, né? Está previsto no Gálatas, capítulo 6, no versículo 4. Que assim ele sintetiza, né? Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Quer dizer, aquilo que você faz ao próximo que é o grande segredo, né? Nós sabemos disso. Paulo também ele diz, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Quer dizer, é a máxima de ao próximo como a ti mesmo. Foi o que Jesus deixou
de mais maravilhoso para nós. O Paulo já tinha isso. Paulo era fantástico, né? Ele resolveu e chegou à conclusão de que Jesus Cristo era realmente o enviado. E aí ele se transforma por completo e passa a pregar o verdadeiro cristianismo. O começo é Deus. O fim é a ação. Então, ação é Deus criando ou Deus experimentando. Fantástico, né? Esse pensamento, né? Também acho. Então, nós podemos dizer que Deus é, eu sou tudo o que é. É a causa primária de todas as coisas. Nós não podemos ter mais dúvidas quanto a isso. Isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Ou melhor, acredito que já faz parte do dia a dia de todo aquele que crê em Deus, independente de qual segmento religioso que ele adote em sua vida. Deus, ele está em toda parte. Sempre que você tiver uma pergunta, simplesmente saiba que ele já sabe. E certamente ele vai te responder. Então vamos prestar atenção ao nosso mundo, aonde nós estamos vivenciando, o que nós precisamos, o que está nos incomodando, o que está incomodando o próximo. Como eu posso ajudar o próximo? Então, ter compaixão é exatamente isso. É você entender que você deve amar ao seu próximo. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, o próximo está dentro do lar, está ao nosso lado no dia a dia. Esse próximo está entre os nossos familiares, que exigem de nós um olhar apaixonado, pois sabemos que são espíritos que tiveram uma relação anterior a essa encarnação. E concordamos em reencarnarmos num grupo familiar para nos ajudarmos. Então, muitas vezes, as pessoas confundem que compaixão é só com o estranho na rua, aquele mendigo que você vê na rua. Claro, devemos praticar ações que vão ajudar aquele mendigo. Mas uma questão para ser pensada, para reflexão. Manter aquela pessoa naquela condição é ter compaixão? Eu não acredito nisso. Eu manter uma situação de necessidade constante por anos e anos e hereditário, isso é ter compaixão? No meu entendimento, não. Então, qual que é a compaixão? Eu descobrir, por exemplo, o que aquele nosso irmão, qual a sua... o que ele tem que ele pode fazer, que ele pode produzir e encaminhá-lo. Talvez, se eu tenho condição de oferecer um trabalho para ele, que eu ofereça, sabendo desde já, veja bem, que talvez ele não tenha as qualidades técnicas com que outros que trabalham para mim, digamos assim, têm. Mas aí que entra a compaixão. Eu sabendo disso, eu vou fazer de tudo para auxiliá-lo sem que o humilhe. É aí que está o detalhe. Então, se eu sou um empresário ou mesmo vai vir trabalhar na minha casa, etc., eu vou deixar que alguém que tenha uma capacidade de ensinar com paciência vai ensiná-lo. E certamente eu irei conversar com essa pessoa, olha, é um irmão que está precisando, está numa situação delicada, está dormindo na rua, não tem onde ir,
e eu gostaria de ajudar. Então, se você tem a capacidade de poder fazer isso, é melhor do que se você chegar lá todo mês, dá para ele sei lá, R$10, R$100, R$50, uma cesta básica. Isso é compaixão. E ninguém precisa ficar sabendo disso, né? O detalhe é esse. Essa que é a grande compaixão. É você amar ao próximo, é você passar para essa pessoa que ela tem alguém que zela por ela. Veja bem, não é você assumir a responsabilidade dos outros. Amparar o próximo não é você assumir o que o outro tem que vivenciar e passar por isso. Porque senão não seríamos espíritas, né? Se existe uma lei de causa e efeito, se cada um vai responder pelos seus atos, eu tenho que respeitar isso. E não vivenciar a experiência que o outro tem que viver para a sua evolução. Porém, eu posso torná-la mais aceitável. E isso é compaixão. E ela vai surgir naqueles momentos de maior necessidade. Então a gente tem que ficar atento ao que está ao nosso lado, né? O que nós estamos, os locais que nós estamos frequentando, ao redor de nós. Quem está precisando da nossa ajuda? Então isso é que é importante, a gente ter esse conhecimento de saber que nós podemos ajudar, nós estamos cientes que todos nós somos co-criadores, né? Agir de forma a colaborar com a espiritualidade superior no resgate desses espíritos. Essa é a compaixão. Foi o que o Paulo falou, né? Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o no nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Então nós vamos ajudar? Vamos. Sou eu que estou ajudando. E aí que o mestre deixou o exemplo, né? Você está me ajudando quando você acolhe aquele que está necessitando. A verdade é isso que ele quis dizer, né? Então, se nós temos essa consciência, se para hoje nós já se descortina mais um pouco essa grande realidade do espírito encarnado, o espírito que está encarnado, quer dizer, essa alma, né? Vamos ser co-criadores. Nós não dissemos lá que a palavra cria, ela reverbera no espaço e se torna uma realidade? Nós já sabemos que aquilo que eu penso, eu crio. Então vamos pensar o bem. Vamos criar o bem. Vamos agir para o bem. E vamos ter compaixão para com todo aquele que precisa, todo aquele que necessita. É isso que é importante, a gente ter essa consciência e fazer alguma coisa. Não se pode ficar no ostracismo da nossa crença, digamos assim. Eu creio, eu já entendi o Evangelho, já entendi a palavra do Cristo que trouxe para nós a verdade, mas eu fico dentro da minha casa parado, quieto, sem me preocupar com o próximo. Eu não estou sendo
cristão, não vou nem falar espírita, não estou sendo cristão. Então, por isso que é importante a gente saber disso. Não adianta ficarmos apenas por palavras, né? Embora elas existem e têm movimento, embora elas sejam pensamentos manifestados, nós não podemos deixar que essa energia se disperse. Então vamos projetar, e por isso, olha que bacana, quando se convida grupos de pessoas que têm fé, que creem em Deus, independente do segmento religioso, quando se convida para a prece, por exemplo, vamos fazer uma prece para que os nossos dirigentes mundiais, por exemplo, sejam amparados para que suas decisões não causem um dano maior à sociedade ou à humanidade. Nós estamos nos reunindo para fazer o bem. E isso tem que sair do nosso interior com sinceridade de sentimento. Nós vamos estar liberando uma energia criativa que são, como nós dissemos anteriormente, são partículas de Deus, que é a essência de tudo. Então, é muito importante ter-se essa consciência. É muito importante que você é importante para o universo. É muito importante você saber que espíritos responsáveis pela harmonia da nossa Terra, espíritos responsáveis pelo tratamento do perispírito, espíritos que nos protegem, espíritos que são aqueles que já estão no nível elevado acima do nosso, mas já compreenderam que é importante continuar ajudando aos grandes missionários sobre a égide de Jesus. Eles contam conosco. Na verdade, eles esperam que nós nos unimos para que esse sentimento, essa compaixão transborde das mentes reunidas. Então, veja, não existe sobrenatural, é simplesmente consequência dessas forças que nós estamos liberando em função das nossas ideias que nós formamos. Nós canalizamos, ao nos unirmos para uma prece, por exemplo, na hora da prece, digamos assim, que as casas espíritas normalmente o fazem às 9 horas da noite, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos unindo esses pensamentos, estamos formando ideias, formando forças que são elementos, que elas já existem, nós estamos simplesmente dando direção, auxiliando aos espíritos que estão nesta tarefa de socorro, de ajuda, de amparo, de manutenção da paz, de cura espiritual. Nós precisamos emanar de nós essa energia criativa, por isso co-criadores. E isso é compaixão, independente de para quem vá. Nossa, mas nós estamos fazendo prece, vai alcançar os presidiários, aqueles irmãos que cometeram crimes violentos, que traficaram, que exerceram a violência, etc. e tal. São espíritos como nós. Qualquer um de nós poderia estar no lugar deles. Basta que ocorra com qualquer um de nós o que provocou a desarmonia,
Então é isso que é importante ter consciência, isso que é importante saber. Vamos ter compaixão dessas pessoas? Sim. E isso não significa que seja fácil de se praticar. Nós sabemos que não é. Mas nós precisamos ser perseverantes na mudança de comportamento. Nós precisamos perseverar em superar os nossos impulsos, o nosso egoísmo, a nossa falta de caridade para com o próximo, a nossa insensibilidade com a deficiência dos nossos irmãos. Então, o mínimo que nós devemos fazer é ter compaixão, inclusive por nós. Aprenda a ter compaixão para consigo, que você certamente conseguirá fazer para o próximo. É tão simples. Então, isso é uma das questões que nós gostaríamos que estivesse destacando para a reflexão. A compaixão é, sem dúvida, a oportunidade de, pela prática do livre-arbítrio, adequarmos às necessidades às quais estamos convivendo ou tomamos ciência delas. E ajudar ao próximo, ajudar a espiritualidade superior a fazer, o seu trabalho. Então vamos ter misericórdia uns para com os outros. Essa é uma tarefa que todos nós temos que exercer diariamente, ao acordar. Então, essa sintonia com os espíritos superiores irá propiciar que o mundo melhore. E esse é o objetivo do espírito encarnado: melhorar, superar as suas provas, superar os seus desafios. É importante que todos tenham essa consciência. Com isso, desejamos a todos muita paz, amor e esperança.